Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje esta missa da segunda-feira da 22ª semana do tempo comum. No Evangelho de hoje, Jesus ele se entristece, ele se lamenta pelo fato de um profeta não ser aceito na sua própria pátria. Para isso ele cita o exemplo do profeta Elias, do profeta Eliseu, ele dele mesmo que havia voltado para Nazaré, e apesar dos sinais e tantos milagres que ele havia realizado fora, os seus próprios parentes não o aceitaram como Messias, como Deus. Muitas vezes nós também passamos por essa mesma realidade dentro das nossas famílias. Conseguimos ajudar tantas pessoas, somos canais da graça de Deus na vida de tantas pessoas que nós encontramos ao longo do caminho, dentro das nossas comunidades, das nossas paróquias. No entanto, nós não conseguimos converter aquelas pessoas que estão dentro da nossa própria casa. Não conseguimos colocar no caminho do Senhor os nossos filhos. A esposa não consegue colocar o esposo não consegue colocar a esposa, e por aí vai. Sempre há um motivo para nós chorarmos o nosso coração diante de nosso Senhor Jesus Cristo, como Santa Mônica fazia, rezando e pedindo a Deus a conversão do seu filho Agostinho. Por um lado, podemos dizer que talvez exista um contra-testemunho da nossa parte. Exigimos algo que nós não vivemos, exigimos algo que nós não somos. Aí nós não conseguimos ajudar ninguém a entrar no caminho de conversão. Por um outro lado, eu diria que é um mistério. Pode ser até que nós damos esse testemunho dentro da nossa própria casa, mas infelizmente, por causa da convivência que nós temos com aquele familiar, ele infelizmente não nos escuta. Alguns escutam, outros infelizmente não escutam, que foi o caso de Nosso Senhor aqui no Evangelho. Mas o mais importante é nós seguirmos o exemplo de Jesus, não desistirmos dessas pessoas, não desistirmos de suplicarmos a Jesus a conversão e a salvação dessas pessoas que tanto amamos. Como Santa Mônica ouviu, é impossível perder o filho de tantas lágrimas. Assim podemos dizer, é impossível perder uma pessoa que é fruto de tantas e tantas orações. Pode ser que nós não vejamos a conversão daquela pessoa, mas se nós formos fiéis a Deus, rezarmos e suplicarmos a Deus a conversão daquela pessoa, aquela pessoa irá se converter, ela vai conhecer a Deus. Eu sempre gosto de aconselhar as pessoas que, ao se tratar do outro, nós precisamos fazer um processo. Primeiro precisamos ter paciência, como Santa Mônica, porque a conversão é um movimento da graça, não somos nós que convertemos. Padre não converte ninguém, marido, esposa, ninguém converte ninguém. Nós somos canais da graça de Deus na vida do outro. Isso sim, então precisamos ter paciência e depois rezar. Rezar porque a conversão é um movimento da graça de Deus. Quando você reza, você confia, você entrega, você permite que Deus tome conta daquela situação. Você diz: Senhor, eu não dou conta, eu não posso fazer nada a não ser o Senhor. Então essa é a primeira coisa, paciência e oração. Depois nós precisamos dar o nosso testemunho dentro da nossa própria casa. Como eu disse para vocês, às vezes nós não conseguimos ajudar o outro, porque aqui dentro, Evangelho de ontem, aqui dentro aparentemente nós somos santos, mas lá dentro da nossa própria casa nós não expressamos essa santidade. Então, testemunhar Jesus com a própria vida, não com as palavras. E o terceiro, à medida do possível, se for oportuno, tenta conversar com aquela pessoa, aconselhar, fazer o exercício da correção fraterna. E lembremos sempre, o cristianismo é uma proposta, não é uma obrigação. Nós não podemos obrigar o outro a seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que dar o nosso testemunho, temos que convidá-los e temos que rezar pela conversão deles, mas obrigar jamais. Que Deus nos ajude e nos dê essa graça. Nós que estamos aí encerrando o mês vocacional, todos nós somos chamados a ser missionários. E somos missionários anunciando a Jesus com a nossa própria vida, com as nossas atitudes.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.